a vida daquele que não pôde, Pai, cooperar nessa noite, abrindo assim, Pai, portas de emprego, Senhor. Deus amado, para que eles também venham contribuir, Senhor. Deus amado, e ajudar a tua obra aqui na terra. Deus amado, abençoa poderosamente, Pai, todos de uma forma especial. Nesse momento também queremos te apresentar, Senhor, a vida, Pai, do pastor Erasmo, Senhor, a qual vai trazer, Pai, a tua palavra, Senhor, para nossas vidas. Senhor, seja aquilo, Pai, Deus amado, que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer tratar, Senhor, do cada vida, Pai. Deus amado, usa, Pai, o teu servo, Senhor, como canal de bênção, Senhor. Deus amado, abençoa, Pai, a vida dele para o ministério, Senhor. Deus amado, que nós tão somente venha tentar, Pai, Deus amado, nossos ouvidos, Senhor, para escutar, Pai, Deus amado, a tua voz, Senhor, a tua palavra, Senhor. Deus amado, o nosso coração nós vem abrir para si, para receber, Senhor. Deus amado, e guardar, Senhor. Deus amado, para se nós se revestir, Pai, e nos edificar da tua palavra, Senhor. Deus amado, fica, Senhor, e fala conosco até o término desse trabalho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, levante a mão e glorifique o nome santo do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, novamente eu estou muito feliz, sou muito grato a Deus por estar mais uma vez aqui com todo o povo de Deus que um dia irá morar na glória celestial. Deus continue abençoando o vosso anjo da igreja, pastor Jailson. Eu sempre fico feliz, sempre fico contente quando ele sempre me dá um toque para que a gente possa estar visitando os irmãos. É uma alegria muito grande aos nossos corações. Deus abençoe a todos os obreiros, toda a igreja do Senhor que se encontra aí com os nossos parabéns em nome do Senhor. Abram vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, do capítulo de número 3, nos versículos de número 17 e 18. Livro do profeta Abacuque, do capítulo de número 3, versículos de número 17 e 18. Glória a Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos de número 17 e 18. Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17 e 18. Quem encontrou, digam um amém. Que diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e dos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Se assente glorificando o nome maravilhoso de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, o texto que nós lemos nesta noite trata-se a respeito da vida de um homem, o qual inúmeras vezes, ainda nos dias de hoje, na nossa atualidade, por incrível que pareça, termina sendo um texto e um nome o qual termina sendo praticamente pouco falado, pouco pregado e às vezes pouco ensinado. Mas quando nós olhamos para este profeta chamado Abacuque, nós chegamos a uma conclusão de que ele, enquanto viveu na face deste planeta Terra, ele foi considerado como o profeta do avivamento, o profeta que clamou por um avivamento e que certamente Deus fez questão de atender a sua oração, mesmo logo em seguida, anos depois, ele não vendo a resposta de toda a sua petição e de todo o seu clamor que ele fez ao Senhor. Para que possamos entender o contexto deste texto, o qual o profeta Abacuque ele chega a esta conclusão no capítulo de número 3, temos que entender pelo menos um pouco do pano de fundo histórico, o qual se tratava do contexto da vida do profeta Abacuque. No momento em que ele clama, no momento em que ele escreve, no momento em que ele fala e pronuncia essas palavras, a Bíblia vai nos mostrar o contexto da época, em um momento em que, na verdade, o rei babilônico chamado Nabucodonosor, aproximadamente do ano de número 605 até o ano de número 505 antes de Cristo, ele estava ali ao mesmo tempo rodeando e sitiando toda a terra de Judá.
com o único objetivo de pegar aquela terra e levar cativo para a Babilônia, para que eles pudessem ficar lá no cativeiro de aproximadamente 70 anos. E Abacuque profetizava exatamente nesta época. E quando Abacuque começa a ver tudo aquilo, e que Nabucodonosor, que com toda a sua força militar, ele está sitiando a terra de Judá, e que ele entra na terra de Judá para pegar aquele povo e levar cativo diretamente para ficar durante 70 anos, o próprio profeta Abacuque, ele chega na presença de Deus e ele termina dizendo o seguinte: Senhor, o que é isso que está acontecendo? Ele expressa a sua indignação diante do Senhor. Haja visto que o livro do profeta Abacuque, ele é composto por pelo menos 3 únicos capítulos, ou seja, um livro muito curto, que se você pelo menos gastar no mínimo 15 minutos, você consegue ler este livro tranquilamente. Porém, em todos estes capítulos nos mostram um reflexo de grandes lições espirituais que podemos aprender, pelo menos nos dias de hoje, em pleno século 21. Então, quando Abacuque vê todo aquele cenário e todo aquele contexto, ele entra na presença do Senhor no capítulo de número 1 e começa a dizer o seguinte: Senhor, por que o Senhor está permitindo toda esta injustiça dos caldeus da Babilônia, de todo este povo que não teme ao Senhor, entrando na terra de Judá e lançando essa injustiça e este castigo diante do Senhor? Ou seja, ele entra na presença de Deus reclamando, ele entra reivindicando algo, ele entra ali todo de nariz empinado, pensando ser alguma coisa diante do Senhor, fazendo ali as suas reclamações e as suas petições. Porém, no capítulo de número 2 nós vemos algo ao contrário. Enquanto no capítulo de número 1 ele está somente reclamando de nariz empinado, pensando ser alguma coisa, mas Deus prova para ele que ele terminava não sendo absolutamente nada. Nos dias em que vivemos atualmente, muitos cristãos ainda chegam na presença de Deus de nariz empinado e começam a dizer para Deus o seguinte: Senhor, por que o Senhor permitiu essa luta? Por que o Senhor permitiu essa crise? Por que o Senhor permitiu essa enfermidade? Por que o Senhor permitiu este momento de adversidade? Mas o Senhor nesta noite responde para mim, responde para você: aquietai-vos e sabei que é eu que sou Deus, e serei exaltado dentre as nações para todo sempre, porque Ele é digno de toda honra e é digno de toda glória. No capítulo de número 2, Abacuque começa a receber um puxão de orelha do próprio Deus, como se Deus dissesse o seguinte: olha aqui, Abacuque, você está entrando na minha presença de modo que você está reivindicando alguma coisa. Esse povo de Judá certamente estão passando por tudo isto, porque eles mesmos estão colhendo aquilo que eles plantaram. Mas Senhor, o que é que este teu povo, o teu povo justo, o teu povo escolhido, o teu povo santo, eles plantaram, que hoje estão colhendo essa injustiça, entre aspas, aparentemente? E o próprio Deus, quem sabe, responde para Abacuque o seguinte: eles plantaram a idolatria, enquanto eu usava o meu servo profeta Jeremias para puxar a orelha deles, para que eles desviassem da idolatria e voltassem para mim e me adorassem como o único, eterno e suficiente Deus Todo-Poderoso. Eles plantaram a idolatria, Abacuque, eles plantaram inúmeras vezes a bênção do dono, mas não quiseram cultivar o dono da bênção. Sabe por quê? Porque em determinados momentos o próprio profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo de número 7, versículo de número 1, ele chega a dizer que a crise estava tão grande naquela época com o povo de Judá, que eles queriam a bênção do dono e não o dono da bênção. Estavam na idolatria, estavam no caminho da prostituição, estavam no caminho da desobediência, e chegavam no templo no dia de sábado e começavam a se ajoelhar e a dizer: templo do
Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. É como se eles dissessem o seguinte: o templo de Salomão, que agora é do Senhor, ele certamente é algo glorioso, é algo esplêndido, que nós queremos essa bênção que fique para todos nós a vida inteira, para toda a eternidade. Mas o que foi que aconteceu é como se eles dissessem o seguinte: queremos a bênção do dono, mas não queremos o dono da bênção. Infelizmente hoje em dia acontece do mesmo jeito, igreja do Senhor. Sabe por quê? Muitos chegam à igreja, muitos chegam à casa do Senhor e só chegam quando dobram o joelho, quando vai dar um testemunho, é só para pedir: Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor eu quero isso, eu quero aquilo, e não sabe agradecer de maneira nenhuma. É como se na oração dele ou dela estivessem dizendo o seguinte: nós só queremos a bênção do Senhor, mas o Senhor da bênção nós não queremos de maneira nenhuma. Mas eu glorifico o nome do Senhor Jesus, que aqui estamos em um pequeno grupo de pessoas que nesta noite eu tenho a plena certeza que estão aqui clamando não somente a bênção do dono, mas acima de tudo o dono da bênção que se encontra aqui nessa noite. E quem já sentiu o dono da tua bênção, quem já sentiu a presença dele dentro do teu coração, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Mas no capítulo de número 3 do profeta Abacuque, ele muda a sua versão, ele muda o disco da vitrola espiritual, e agora ele não está mais reclamando e muito menos está tomando um puxão de orelha espiritual do próprio Deus. Agora no capítulo 3 do profeta Abacuque, ele muda a versão da presença do Senhor, e agora ele chega para o Senhor dizendo o seguinte: Senhor, não tem problema não, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. E no desenrolar de enquanto ele está ali na presença do Senhor, ele vai mudando a sua oração, o seu diálogo, a sua busca e toda a sua petição diante do Senhor, ele vai mudando, até que chegamos aqui no capítulo de número 3 e o versículo de número 17 e 18, que é como se em todo o capítulo de número 3 ele dissesse o seguinte: Senhor, tudo bem, eu não vou reclamar mais, eu não vou fazer determinadas petições, não vou chegar arrogante na presença do Senhor. Se o povo está pagando pelo mal que eles mesmos fizeram, não tem problema. Se eles estão colhendo aquilo que eles plantaram, não tem problema. Uma coisa eu quero dizer para o Senhor da minha parte, Senhor, de maneira pessoal. E o que é, Abacuque, que você quer dizer na minha presença? O que eu quero dizer é o seguinte, Senhor: portanto, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira limpa, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei do Senhor, exultarei no Deus de toda a minha salvação. E nessa noite, se você quer mudar a sua versão de se alegrar na presença do Senhor, meu irmão e minha irmã, levante a sua mão e comece a se alegrar, e comece a glorificar este Deus maravilhoso que já está aqui nessa noite. Ele entra na presença de Deus de uma maneira, e quando ele sai totalmente transformado e totalmente restaurado para a glória do Senhor. E quando eu começo a perceber isto, eu começo, meus irmãos, a entender que tudo isso nos transmite uma mensagem de maneira muito clara e muito bem resumida. Que quando nós estamos fracassados, quando nós estamos arruinados, quando nós estamos lá embaixo, é só nós estarmos na presença do Senhor que nós conseguimos nos reconstruir para a glória do Deus que fez o céu e a terra. Eu paro para pensar e paro para analisar o seguinte: muitas pessoas aí fora, por incrível que pareça,
para que elas possam se sentir bem, principalmente no fim de semana. O que é que acontece? Elas saem do trabalho, deixam a família em casa e no fim de semana vão para os bares tomar da número 1 a 51, vão para os pontos de droga, vão para as casas de prostituição, vão para tantas coisas que elas mesmas na alma se sentem abastecidas, só que mal sabem que espiritualmente entram ali de pé, mas saem destruídas de maneira total. Porém, contudo, todavia e entretanto, com o cristão, servo de Deus e serva do Deus Todo-Poderoso, que tem a vida do altar é diferente, sai de uma semana totalmente arruinada, triste, amargurado e de cabeça baixa, e quando chega o fim de semana a coisa é diferente. Está na escola bíblica dominical, está no culto à noite, no domingo, e chega na igreja praticamente como se fosse um bagaço semelhante a um bagaço de cana mastigado pela boca do diabo. Entra de um jeito, mas quando sai de cabeça erguida dizendo: eu estou nessa prova, mas pelo poder do sangue de Jesus eu já venci, para a glória do meu Senhor que fez o céu e a terra. Entra de um jeito na presença do Senhor, mas quando sai praticamente de uma outra maneira. Entra de cabeça baixa, sai de cabeça erguida. Entra reclamando, sai com um novo cântico de vitória. Entra enfermo, sai curado. Entra desempregado, sai com a carteira assinada pela fé do nome do Senhor Jesus para todo sempre. É isso que nós devemos aprender, que temos que dar prioridade à presença santa do Senhor para todo sempre. Nada, você pode estar na presença das maiores autoridades deste planeta Terra, do presidente, do deputado, do rei, da rainha, mas meu irmão, mas minha irmã, nada se compara a você estar na presença do Deus que fez o céu e a terra, porque é na presença dele que você se abastece, é na presença dele que a tristeza vai embora, é na presença dele que a enfermidade bate em retirada, é na presença dele que nenhum mal fica, e se ficar na frente vai ser esmagado pela glória do Senhor. É por isso que existe um hino e um corinho de fogo que diz o seguinte: a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus está aqui. Quando eu começo a meditar e a transmitir algo sobre isso, eu me lembro do que aconteceu no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, dos versículos de número 10 até o versículo de número 17. Em um dia de sábado, Jesus ele se encontrava em uma sinagoga, ou seja, trazendo para os nossos dias atuais, em uma igreja. Jesus estava no dia de sábado ensinando e transmitindo a palavra do Pai naquele episódio. Do nada, bem pelo cantinho, ele viu uma mulher totalmente rejeitada, uma mulher que só sabia andar encurvada, que tinha na sua coluna uma dor muito grande, ou seja, um espírito de enfermidade. E quando Jesus viu que ninguém dava atenção para aquela mulher, diretamente dentro da igreja, dentro da sinagoga, o que foi que aconteceu? Jesus parou o sermão dele, chamou aquela mulher para o meio e repreendeu aquela enfermidade, repreendeu: mulher, receba a tua saúde novamente. O que aconteceu? Aquela mulher que estava encurvada, do nada, ela foi ali se levantando, fez alguns gestos, fez algum movimento e ficou plenamente curada pelo poder do nome de Jesus. E naquele momento as autoridades religiosas começaram a retrucar, começaram a indagar e começaram a dizer: mas será possível? Quem é esse? Esse daí se diz o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, o Jesus que está fazendo a obra do Pai aqui? Não, esse não pode ser o Deus que os outros estão aí dizendo. E Jesus parou o sermão e disse: olha aqui, vocês no dia de sábado desprendem o jumento, desprendem a ovelha, desprendem os seus animais
para dar de comer, para dar de beber, tiram lá do seu aprisco, tiram lá da sua manjedoura, e vocês se desprendem para o bem-estar. Se vocês fazem isto com um animal, por que que eu não faria isto com esta filha de Abraão, que Satanás aprisionava ela há pelo menos 18 anos, e todos eles ficaram envergonhados? Tudo isso, sabe o que eu quero dizer nessa noite? Semelhante àquela mulher inúmeras vezes, assim acontece com o cristão. Está dentro da casa do Senhor, entrou de uma maneira, está não igualmente àquela mulher, mas de cabeça baixa, está triste, está amargurado, está enfermo, está enferma. Mas quando o Senhor Jesus, Ele faz questão de parar a reunião para atender exclusivamente você e a todos nós, o que é que acontece? Você começa a se levantar, começa a se levantar, começa a se levantar, e começa a de olhar para o chão, olha para cima, e começa a recitar o Salmo de número 121, quando disse Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, tem transformação quando nós entramos na casa do Senhor. Um dia eu parei para analisar e parei para meditar o que significa um crente que certamente anda no desespero e não anda certamente, ou melhor, uma pessoa ímpia que não anda na presença do Senhor. Eu parei para fazer uma pequena comparação e uma pequena ilustração. Sabe o que é que parece? Uma pessoa que não tem a presença do Senhor é uma pessoa que parece semelhante a um suíno, a um porco, que só sabe olhar para baixo. Você pode pegar inúmeras vezes um porco, dar o banho que você quiser, porque a natureza dele sempre vai querer o lamaçal, sempre vai querer a sujeira, sempre vai querer a lavagem só olhando para baixo, porque ele não tem articulação no pescoço para que ele possa olhar para cima. Porém, um dia eu parei para meditar também e comecei a parar para analisar e comparar o que significa um cristão e uma cristã que está com a presença do Senhor. Não é semelhante a um suíno, não é semelhante a um porco, é semelhante a uma águia que diante dos grandes temporais da vida, a águia ela faz diferente. Está vindo chuva, está vindo vento, está vindo temporal, a águia faz ao contrário, ela olha para cima, bate as suas asas e ela voa acima das nuvens, aonde o sol está brilhando de uma maneira repleta e gloriosa para todo sempre. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, você já se encontra na presença do Deus maravilhoso, você já se encontra na presença do Senhor. Mude o seu discurso de derrota, mude o seu discurso de fracasso, mude o seu discurso de que você não vai vencer, de que você não vai ter vitória. Talvez nessa noite você esteja dizendo o seguinte: pastor Erasmo, no início desta semana, praticamente eu posso dizer que é o último culto que eu venho para esta igreja e para a casa do Senhor, porque eu busco o Senhor e nada acontece. Parece que Deus não está me vendo, parece que o Senhor Ele me esqueceu, parece que Deus Ele não está nem aí para a minha pessoa e para a minha família. Pastor Erasmo, certamente eu oro e nada acontece. Eu clamo a Deus e nada sucede. Eu estou cantando e louvando ao Senhor, mas parece que o tempo de adorar e de glorificar o Senhor parece que não chega. Engano meu, engano seu, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque nessa noite, assim diz o Senhor para você o que está escrito em Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículos de número 10 ao versículo de número 12. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosamente e vem, porque eis que passou o inverno da tribulação, a chuva da adversidade cessou e se foi, nascem as flores do campo de alegria, e o tempo de cantar chegou, o tempo de você adorar o nome do Senhor chegou para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Levante a sua mão e adore ao nome maravilhoso do Senhor. É isso que
devemos entender e aprender que, estando na presença do Senhor, todas as coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida espiritual, material, emocional, familiar, em todas as áreas da nossa vida para todo sempre. Ou seja, meus irmãos, eu vou encerrar aqui contando um testemunho. Alguns anos atrás, para que você entenda a importância do que é você estar na presença do Senhor com seriedade. Alguns anos atrás, eu estava pregando lá na minha cidade, lá no estado de São Paulo, lá no interior de São Paulo, em um dos bairros de lá, e terminei de pregar, passei o microfone na hora certa para o dirigente, para o pastor, e ali o pastor chegou, entre outras palavras, como se ele estivesse ao mesmo tempo me elogiando ali. Porque eu tenho esse costume de pedir para a igreja, de pedir para os irmãos, sempre levantar a mão e adorar e glorificar o nome do Senhor. E o pastor ali, entre outras coisas, é como se ele quis me elogiar ali no momento. Ele contou um testemunho que eu nunca mais esqueci. Em uma determinada igreja, em uma determinada congregação, estava ali um pregador semelhante a mim, que estava pregando ali e estava pedindo para o povo levantar a mão, todo contente, todo eufórico, todo alegre, pedindo para o povo levantar a mão e glorificar o nome do Senhor, e toda a igreja se alegrando, e toda a igreja obedecendo, e toda a igreja entrando no mistério. Mas tinha um abençoado de um irmão que estava junto da esposa dele, e ali ele ficou de braço cruzado. E no momento que ele ficou ali de braço cruzado, ele começou a reclamar com a esposa dele, dizendo: não vou fazer o que esse pregador está dizendo, não. Eu vou adorar a Deus, de braço cruzado mesmo. Não vou fazer nada, absolutamente nada do que esse pregador maluco está fazendo, não. E ficou ali. E a mulher cutucando ele, dizendo: vai, homem, glorifica a Deus, faz o que o pregador está dizendo. Só que o pregador, usado por Deus, estava dizendo o seguinte: levanta a mão, que Deus está te dando livramento agora, que o Senhor está te abençoando, que o Senhor está livrando de toda a garra do inimigo, das garras de Satanás e das garras do diabo. E o homem nada de levantar a mão para glorificar e adorar o nome do Senhor. O culto terminou, aí eles entraram dentro do carro, dentro de um Corolla preto. E no momento que ele entrou dentro do carro, foi se dirigindo para a sua casa, foi chegando perto de casa, apertou o botão do controle remoto ali do portão, o portão foi subindo, entrou para dentro de casa ali, dentro da garagem, apertou o botão, o controle, o portão ali, naquele momento foi abaixando e foi fechando. Na hora que ele abre a porta do Corolla preto dele, ele está na mira de um 38 de um ladrão. E o ladrão diz o seguinte: levanta as duas mãos se tu não quiser morrer. Aí teve que levantar as duas mãos. Aí, para dentro de casa, que nós vamos ver o que você tem de valor aí dentro de casa. E ele com as duas mãos levantadas, foi para dentro de casa, ele e a mulher, com as duas mãos levantadas. Chegou lá, tinha uma hora que o ladrão estava roubando tudo que era de valor, os computadores, os relógios, as joias, tudo que era de valor, o ladrão estava roubando. E quando ele pensava em abaixar a mão, ele levantava o 38 e o ladrão dizia: levanta as duas mãos se tu não quiser morrer. E ele tinha que levantar, tinha que obedecer. E naquele momento, vai escutando, vai ouvindo, presta atenção. E naquele momento a mulher começou a adorar a Deus, começou a glorificar o nome do Senhor. E ele dizendo: mulher, isso daí você tem que fazer na igreja, não é que não? Não, você não quis me dar ouvido, você não quis dar ouvido na presença do Senhor, não quis levantar a mão, agora tem que levantar as duas na base do 38. Mas antes, meu irmão, pelo poder do sangue de Jesus, que queira Deus que isso jamais aconteça, para que isso não venha acontecer, levanta a tua mão e glorifique e exalte ao Senhor na presença do Deus Todo-Poderoso. É na presença do Senhor que você tem vitória, que você tem alegria, com seriedade, porque o Senhor, Ele te dá o livramento que você precisa. Mas pastor Erasmo, como é que eu consigo ter a clareza de que eu posso usufruir da presença do Senhor? Abacuque entrou de um jeito e saiu de outro. Sabe como? Através da oração, através da busca do Senhor. E eu pude, meus irmãos, entender que nessa era que nós estamos vivendo,
nessa era digital, em que todo mundo hoje tem redes sociais, e principalmente o WhatsApp, eu pude entender que não somente nós, para nos comunicarmos, nós que entramos em contato um com o outro inúmeras vezes, pastor Jailson, para me comunicar, certamente ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp, mas eu pude entender que o próprio Deus também tem pelo menos alguns números do zap lá da eternidade. Sabe por quê? Se você entrar na presença do Senhor, você pergunta, pastor Erasmo, qual o primeiro número que eu posso adicionar diretamente aqui no meu contato eterno, no meu contato espiritual? Então adiciona diretamente o Salmo de número 50 e o versículo de número 15. Invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei, e tu me glorificarás. Pastor Erasmo, este número está muito ocupado, está bloqueado, está congestionado, então adiciona o outro, diretamente Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Pastor Erasmo, está bloqueado, está congestionado. Qual é o outro que eu posso adicionar? 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 e 15. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos meus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está na presença do Deus maravilhoso, meu irmão. Você está na presença do Deus maravilhoso, meu irmão. Vocês estão na presença do Deus que fez o céu e a terra, a igreja do Senhor. Você entrou aqui, eu não sei como, mas nessa noite saia daqui alegre, saia daqui contente, saia daqui com a tua vitória, saia daqui curado e curada, e saia daqui de posse da tua vitória. Aleluia.